Olá, como você está? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Olha só, quando a gente pensa, né, em laceração, em prevenção de laceração, é muito comum a gente ficar preocupadas, né? Por quê? Porque, claro que uma parte desse conhecimento, ele vem do óbvio, né? Por exemplo, se uma mulher faz mais força, por exemplo, se ela está numa posição X, a gente acaba meio que concluindo algumas coisas, né? Ah, mas será que isso tem algum embasamento, né? E aí, será que existem alguns fatores que possibilitam e que facilitam a laceração, por exemplo, né? E aí, é essas perguntas, como várias outras perguntas que devem estar rondando a sua cabeça nesse momento, que eu quero te ajudar a responder. E eu espero que essa aula seja bastante útil e que ela seja o pontapé inicial para você começar a desejar se aprofundar mais nesse assunto. Claro que com essa palestra não vai ser suficiente para a gente falar tudo que há para se falar, e você vai percebendo isso ao longo da nossa conversa, tá? Mas as principais questões eu quero trazer para você aqui, e eu quero que você comente nessa postagem o que você acha, quais são as suas dúvidas, né? Porque eu imagino que você deva ter muitas dúvidas. E eu imagino também que a sua dúvida seja a dúvida da maioria, para não falar de todos. Então, não segure ela só para você, tá? Então, a laceração perineal por si só, ela instiga muito a nós que somos contra, né, as intervenções desnecessárias, né, a humanização, o acolhimento cada vez mais das nossas gestantes. Essa laceração, ela é sempre um ponto que nos pega muito, né? Será que eu devo, por exemplo, suturar? Será que eu não devo, né? E aí nos partos domiciliares a gente acaba tendo um pouco mais, né, de autonomia para decidir do que no parto hospitalar, porque aí entra os protocolos e tudo mais, né? Mas eu quero trazer para você aqui não só sobre a laceração perineal, mas também como conhecimentos como a ginecologia influencia nessa capacidade de laceração perineal, e que inclusive existem estudos que nos falam que as gestantes, né, as mulheres que tiveram vulvovaginite durante a gestação, identificados ou não, tratados, bem tratados ou não, elas têm uma chance aumentada de laceração perineal, e eu vou trazer tudo isso para você, tá? Então, quando eu falo de laceração, eu tenho que entender que existe uma estrutura perineal externa, né? E que existem alguns fatores que influenciam nessa minha laceração, certo? Como a rotação interna do feto, vaginoses, como eu disse para você logo atrás, baixa consciência corporal e a autoconsciência genital, distócias, rotações externas do feto, já que a interna interfere, a externa também, posição da mulher na hora do parto, maneiras de respirar, puxo espontâneo, tensão muscular desencadeada por histórico anterior ou emocional ao parto, e reflexos vaginais de acordo com a medicina chinesa, que são variados. E aí você deve estar pensando, poxa, e é tudo isso que influencia na laceração? Sim, uns mais e outros menos, e a gente vai clarear um pouquinho disso ao longo desse conteúdo, tá? Então, o que nós vamos ver aqui, né, nesse workshop gratuito?
eu vou apresentar para você um pouquinho de um curso que é um pouco mais extenso, que é um curso que eu chamo de Ginecologia Natural. Foi um curso criado no ano passado, em 2024. É um curso de ginecologia natural com ênfase na prevenção de laceração perineal. Então, eu vou falar tudo que há para se falar sobre prevenção em laceração perineal. E nesse workshop nós vamos ver um pouquinho disso, tá? Para você entender. Ele já vai ser bastante útil para você, pode ficar tranquilo. Mas saiba que existe uma maneira de se aprofundar e de ter uma noção ainda mais completa sobre a visão. E nesse curso eu trago tudo isso que você está vendo aí do slide, né? O que é laceração, vaginose, vaginite, como identificar cada vaginose. Então é bem legal para quem quer atuar na ginecologia, né? Porque quando a gente fala de obstetrícia, é muito difícil a gente deixar a ginecologia de lado. Não sei se você concorda comigo, né? Porque a qualidade vaginal, a qualidade da saúde íntima da nossa paciente influencia diretamente no parto. E quando eu não olho com essa visão completa e integral, eu deixo pedaços faltando, né? Eu deixo detalhes escapar. E esses detalhes fazem toda a diferença no meu resultado final, que interfere na satisfação do meu paciente, que interfere no resultado de um períneo mais íntegro e menos dor no pós-parto e etc, né? E aí a gente tem visão da medicina chinesa, a gente tem uma visão da ciência, a gente tem uma visão ancestral, porque não basta só eu ter uma visão, eu tenho que ter várias para eu realmente entender o todo que esse ser está passando, certo? E aí, quando eu falo, né, de um curso específico para laceração, eu não sei se você concorda comigo, mas eu preciso entender como cuidar, como prevenir isso, né? Será que é só cuidar da vaginose? Será que existem pontos de acupuntura, técnicas diagnósticas para fazer isso? Existe algum raciocínio, alguma avaliação em algum sinal que está ali na vulva da mulher, né? Existem aromaterapia específica para isso? A massagem perineal, como é que é feita? Existe alguma técnica recente, atual? Os fisiomecanismos do parto, feto, mãe, como que eles se relacionam? Como que é isso, a saída do bebê influenciando uma laceração, a posição do parto e o assoalho pélvico? Existem exercícios, como exercícios de Kegel, que dizem fortalecer o períneo. Mas por que eu quero fortalecer esse períneo? Respiração, puxo, como que eu digo para essa minha gestante e preparo ela para esse momento, entende? Nós estamos aqui, que bom. Obrigada pela presença de vocês. E vamos falar sobre prevenção de laceração perineal, né? E o que você entende de laceração perineal? Cláudia, quer trazer alguma coisa para a gente? Você já viu lacerações muito grandes assim? Sim, sim. Então, corta, né, na hora do bebê sair e acaba, de alguma forma, cortando, né, a vagina da mulher, né, em vários graus, né? Então, e eu escolhi esse tema porque eu, assim, cada pessoa ou cada um fala sobre uma determinada prevenção, né? Eu, pela minha experiência, entendo que a posição de quatro apoios, ela realmente é muito eficaz. E é aquela coisa, né? Assim, a gente fala de acordo com a experiência. E a posição na banqueta, né? Parece que Você percebe isso?
força mais, porque aí parece que dá mais velocidade para a saída do bebê e tem mais tendência a lacerar. Enfim, eu sei que cada experiência é uma, mas daí é a minha experiência. Por isso que, assim, eu quero escutar vocês também. Eu até fiz um curso com uma das minhas professoras, fiz um curso de sutura, né? Legal. É, bem bacana. Aí a gente fez, sabe como? Vocês já fizeram o curso de sutura na língua do boi? Já. Muito bom. Olha, realmente é que mais se aproxima da vagina, né? E Sim. aí eu comprei as coisas e estou treinando em casa, né? Para ficar bem expert, né? Legal. Você aprendeu a fazer a sutura intradérmica? Também, sim, também. Que Bacana. legal. Ah, é muito. Na mesma linha, né? Isso, e ela não fica aparente, né? Os pontinhos, ela é debaixo da pele. É como se fosse um de cirurgia plástica. Sim. Nossa, é muito bom, né? Fica muito bem fechadinho, fica muito legal. Mas Exatamente. então, a outra questão que eu gostaria que vocês tirassem. Então, porque em estágio nos hospitais públicos que eu fui, uma das professoras estava falando que esse ponto com a mesma linha não é bom. Mas eu acabei não perguntando para ela como assim não é bom. Sabe, por quando você está vendo que não é bom mais perguntar muita coisa, porque você está lá para aprender e você deixa quieto. Mas aí a gente sai com um monte de dúvida, né? Enfim. Aí, se vocês também puderem falar da experiência de vocês, é legal. Deixa eu só ver se eu consigo consertar essa câmera aqui, que eu tô torta. É, né? Aham, tô vendo. Oxi. Joguei água aqui nas minhas coisas. Melhorou? Sim, agora sim. O que eu percebo? Eu percebo que esse ponto, ele é bom para a questão estética, né? Porém, depende muito do profissional, da sua técnica e de como você manja, sabe? Então, por exemplo, se você não tem muito hábito de fazer sutura, o ideal seria começar com os mais simples, entendeu? Agora deu certo. Tipo assim, ele é bom, mas você precisa saber fazer ele. Tipo assim, fica nele, entendeu? Porque se você ficar muito superficial, ele não dá tanta firmeza quanto o ponto simples. Porque geralmente a gente não faz um ponto contínuo lá na mucosa, na musculatura, e no final a gente finaliza na pele com ponto simples. Sim. Então, ponto simples é um amarradinho e corta, e outro amarradinho e corta, não é assim? Sim. Por que o ponto simples ele é mais certeiro? Porque se um ceder, todos os outros não vai ceder. O problema de um ponto contínuo é que se um ceder, cede tudo. Entendeu? Se ele desfazer, sozinho desfazer, você perde todos os pontos. O ponto contínuo agora já o ponto simples, como eles são vários pontinhos, se um cede, se um abre, desamarra, todos os outros continuam amarrados. Você só perdeu um, entendeu? Sim, entendi. Então, assim, depois que você fez vários pontos simples, vários pontos contínuos, não, agora eu me sinto. Eu acompanho, porque também tem uma coisa, né? Uma coisa é você acompanhar pelo SUS, uma mulher que nunca mais você vai ver, que você não tem noção nenhuma de como que ela vai cuidar desse períneo, se ela realmente vai cuidar bem, ou se é uma gestante que você acompanhou no seu pré-natal, que você acompanhou no parto e você vai acompanhar no pós-parto, entendeu?
sim. O cuidado dessa mulher com esse períneo também influencia com certeza qual ponto que eu vou escolher, se precisa ser mais firme ou se ela vai cuidar direitinho, se ela realmente vai ficar quietinha. Porque tem mulher que fala assim, não, vou ter parto normal, já posso dar faxina na casa no outro dia, entendeu? Então, é sério. Então, o esforço físico abre os pontos mesmo, pensa. Então, assim, sabe? E outra, até a sua cliente, acho que você também tem que conhecer que cliente é essa, né? Se ela realmente segue o que você fala ou se entra por um ouvido e sai para o outro. Porque eu já tive clientes, né? Já tive paciente incrível, que, tipo, seguia tudo que eu falava, e já tive paciente que, tipo assim, eu falava e depois eu perguntava para ela, ela nem lembrava o que eu tinha falado, entendeu? Do tanto que ela prestava atenção. Mas essa aqui não prestava atenção, mas ela também foi particular? Ou então, não? por exemplo, ela, na época, como eu ainda era doula, ela tratou como doula e contratou a equipe particular. Ela estava gastando mais de 20 mil reais no total com o parto dela e não prestava atenção mesmo assim. É o perfil da pessoa, entendeu? Sim, estou entendendo. Exatamente. Então, assim, se for esse perfil de pessoa, aí o que a gente pode fazer? A gente pode tentar técnicas, como, por exemplo, passar por escrito, né? Escreve mesmo os termozinhos lá e põe ela para assinar, para depois não dar ruim para você. Se bem que esse é o certo com todo mundo, né? Se mesmo assim ela não fizer, aí esse tipo de cliente que você já vai saber antes, que você vai acompanhar desde o pré-natal, né? Esse tipo de cliente, então, aí eu sugiro colocar, por exemplo, ponto simples, sabe? Por quê, né? E outra, também tem uma questão, se a mulher tem vaginose ou não, eu vou falar um pouquinho sobre isso também, coisas que influenciam e dá pra gente ter uma noção de qual é a chance de lacerar, sabe? Tem mulheres que têm mais chance de lacerar pelo simples fato de eu avaliar ela. Eu já sei que ela tem mais chance ou menos chance. Exemplo, uma mulher que fez fisioterapia pélvica, ela tem uma outra consciência. A mulher que não fez, né? A mulher que tem vaginose tem uma flora bacteriana, um tecido de uma qualidade diferente, entende? Então, todos esses fatores são fatores que eu preciso avaliar para eu entender qual é o ponto. Mas vamos imaginar, assim, uma gestante que eu nunca vi na minha vida, né? Hoje estou de plantão. E aí, de repente, nunca vi aquela mulher, ela chegou lá parindo. Qual provavelmente vai ser o ponto que eu vou escolher para ela? Eu vou fazer lá um ponto contínuo intradérmico, subdérmico? Não. Entende? Eu até posso fazer, mas depois que eu fiz em várias, que eu tenho certeza da minha mão, que eu peguei mão, que eu realmente tenho certeza da minha técnica, e sei que essa mulher realmente vai seguir aquilo que eu tô falando. Mas fora isso, eu sugeriria, é melhor você colocar um ponto simples do que você caçar confusão fazendo uma coisa só por estética, entendeu? Porque o ponto simples, ele também vai cumprir com o que ele precisa cumprir, né? Então você está falando, estou associando, então por isso que a maioria das professoras faziam ponto simples, é por isso. Exatamente. É verdade. Então, assim, lá no meu plantão, nunca vi aquela mulher, não sei, né? Olha, eu sei que eu tô olhando aqui a carteirinha dela, sei que ela fez, sei lá, 10 pré-natais. Como que foi esses pré-natais, né? Será que essa enfermeira, esse obstetra que fez esse pré-natal dela, será que eles pensaram nessa questão da vaginose? Será que não? Porque às vezes a gente não consegue identificar uma vaginose só de olhar ali durante o trabalho de parto, né? Precisa-se de avaliações, às vezes, laboratoriais. E se ninguém nunca pensou nisso, provavelmente a mulher nem sabe que ela tem, às vezes. Às vezes ela tem até uma coceirinha, uma coisinha assim, mas há uma candidíase de recorrência, mas ela já está tão acostumada com aquilo que ela já nem questiona mais. E essas coisas, entendeu? Então, por via das dúvidas, o ponto simples, ele é mais
ele é mais seguro, né? Mas, se é num cenário ideal, nossa, a minha gestante, eu acompanhei, eu fiz pré-natal, eu fiz rastreamento de vaginose, eu fiz prevenção, eu sei o perfil dela, eu tenho certeza que ela vai seguir tudo que eu disse, que ela vai lavar só com água e sabão, que ela vai usar lá o absorvente a cada 2 horas que ela vai trocar, né? Enfim, que ela vai ser aquele padrão ideal de paciente, aí sim, essa daí eu tenho segurança de fazer o ponto lá, o ponto contínuo e tal, entendeu? Bacana, bacana. Então, ó, eu trouxe aqui então para a gente abrir o assunto, né? Um períneo, ó, que lindo que ele é, né? Todo mundo que já pegou para avaliar um períneo na anatomia sabe que a musculatura ela é muito mais vertical do que horizontal, né? E é por isso que a gente defende tanto que a laceração é melhor do que uma epísio. Olha só, a epísio ela corta, né? Contra a musculatura. Olha, como tá conseguindo ver o meu mouse aí? Eu mexendo no mouse? Sim, sim. Então, ó, a epísio, ela vem nesse sentido, olha, contra totalmente o fluxo da fibra da minha musculatura que está subindo aqui, ó. Olha como ela faz essa musculatura. Aí, de repente, eu venho cá e muito raro uma laceração acontecer assim, né? Você já viu várias lacerações na sua vida, Cláudia? Ou ainda não? Não muitas? Vi algumas, vi várias. E você percebe que elas acontecem aqui, perto do clítoris, não é assim? Nesse sentido aqui da musculatura, muito difícil a gente ver uma laceração natural assim, né? Lá Sim, né? Natural. uma zona, né? Que a gente não consegue identificar muito bem que desenho é, né? Porque assim, é lindo, né? Pegar a língua do boi, cortar, né? Um corte limpo e suturar, né? O difícil mesmo é você pegar uma vagina que teve uma laceração ou várias lacerações, uma aqui, uma aqui, uma aqui, que a gente chama de estrelada, né? Então, uma laceração bem estrelada, e aí, de repente, você fala, nossa, né? Onde começa uma, onde termina a outra, né? Então, é meio difícil, né? Até a gente realmente identificar ali como reconstruir aquele canal vaginal, né? Tem uma aqui, outra ali, lá na musculatura bem confuso e tal, né? Pode falar, alguém tá aí com... Pode falar, Marinã? Eu vi várias. Então, já percebeu, então, que ela quase nunca lacera, assim, contra a musculatura, né? Na maioria das vezes elas são mais verticais, né? Assim, Marinã? Você já viu alguma? Até hoje, que foi no clitóris, pegando os lábios internos. Pois é. Aqui do lado de fora. Pro lado, mas foi na posição que ela pariu, que uma foi no carro, né? Então não teve muita posição. Mas o resto é tudo meio reto para baixo. Exatamente. Então, se vocês forem pensar bem, é bastante coisa, né? E aí, quando eu falo de laceração, eu preciso entender como que tá essa minha gestante, certo? Qual é a história dela, né? O histórico dela, como que tá a saúde da sua ginecologia. Eu preciso também entender o que é laceração perineal. Concorda comigo? Porque uma laceração, ela tem 4 graus. O enfermeiro obstetra, ele sutura até o 2º grau, certo? Como é que eu identifico isso, né? Então, uma dica que eu sempre dou, assim, para os meus mentorandos, né, os meus aprendizes, fique sempre atento qual é a camada, né? E não só com qual é a camada, né? Como essa mulher está se relacionando com essa laceração? Ela reclama, ela não reclama quando eu manipulo, né? Será que eu realmente preciso suturar, sabe? E aí, quando eu falo sobre laceração, eu gosto muito também de entender a anatomia, né? Então, existem os músculos, né? E essa musculatura, como que ela se comporta, né? Então,
perceba que durante a laceração, em algumas mulheres ela lacera assim, outras laceram assim, outras laceram assim. Por que será, né? E vocês vão percebendo também, ao longo das suas práticas clínicas, que alguns tecidos estão bem friáveis, né? Então, esses tecidos mais friáveis, se vocês forem olhar um histórico dessas suas gestantes, vocês vão percebendo que o tecido friável tem uma relação profunda com a vaginose não tratada ou não tratada adequadamente. Porque também, tratar, vocês vão ver lá na frente, que tratar, se ela teve vaginose, ela já aumenta a chance de lacerar, mesmo com um tratamento adequado, sabe? Agora, imagina com um tratamento não adequado ou sem tratamento algum. Então, são variáveis, né, de uma realidade. Que eu, como profissional, gosto muito de pensar nisso. Porque não basta eu fazer massagem, não basta eu ensinar ela a respirar se a qualidade da saúde ginecológica dela não está adequada, certo? Porque só a saúde ginecológica por si só já aumenta consideravelmente. E ter uma saúde íntima adequada reduz consideravelmente. E aí sim as minhas outras métricas, os meus outros métodos vão ser muito mais eficazes, né? E tudo mais, olha que legal, a visão interna também. Então, mesmo internamente, ó, as fibras ainda são verticais, né? Então, como elas são verticais, as lacerações também vão seguir o fluxo dessa musculatura, ou seja, elas também serão verticais, né? Uma coisa também que eu acho muito legal, falando, né, em laceração, é justamente a saída do bebê, né? Como que é a saída desse bebê e como que essa saída colabora para lacerar ou não lacerar. Então, como a Cláudia falou, né? Então, quando, por exemplo, 4 apoios, né? Pode lacerar mais ou menos, de lado. Por incrível que pareça, os artigos científicos nos falam que a posição que menos lacera é de lado. Vocês acreditam? E não 4 apoios? 4 apoios é a segunda melhor posição para se parir. Cócoras e banqueta são posições que facilitam. Por quê? Né? Porque tem toda a questão De uma velocidade, será? Da gravidade, sim. Mas também que aí fica mais veloz? Exatamente. Como o bebê sai com mais velocidade, ele acaba não tendo aquela lentidão, né, que precisa se ter para que o períneo tenha tempo de ir cedendo, sabe? Sim. E aí tem equipe que ainda junta o puxo dirigido, né, para dar uma picadinha na situação, né? Então já basta a própria banqueta por si só, já não ajuda muito, né? Porque ela já realmente se diz, ela ajuda demais, né? Na verdade, ela ajuda o bebê a descer rápido demais. E a mulher empurrando, 2 mais 2 é 4. E aí aqui eu tenho que pensar nesse cuidado, né? Como que é esse cuidado, sabe? Eu tenho que pensar nos estudos sobre isso, né? E aí, falando lá da vaginose, como ela influencia, tem um estudo muito legal de 2012, né? Então não é tão antigo, mas também é um dos mais recentes sobre o assunto. E ele pega, né, muitas mulheres, então mais de 1000 mulheres que tiveram vulvovaginite na gestação. E aí eles identificaram que dessas 100 mulheres, 54, né, 100% de mulheres, 54% delas já tinham vulvovaginite pré-natal. Então, assim, pensa comigo que das mulheres que você atende hoje, se você não se questionou isso ainda, metade delas tem vulvovaginite, ou não diagnosticadas, ou não tratadas adequadamente. E provavelmente você deve estar deixando passar, se você não se questionou isso ainda, né? Então, metade tem vulvovaginite, ou seja, metade tem uma chance aumentada de laceração, né? E que dessas metade, ou seja, essas que têm vulvovaginite já,
dependendo se está tratando ou se não está tratando, 95% delas, pensem, todas, quase. Porque 95% para 100, né, sobrou 5. É muito pouco, né? Então, é um número muito alto. 95% delas vão ter algum nível de laceração perineal se eu não tratar ou se eu não tratar adequadamente. Porque perceba que se eu tratar adequadamente, ela vai sair de 95% de chance de lacerar para 38%. Opa, eu já tenho um resultado bom. Mas perceba que não é 0%. Então, mesmo eu tratando no padrão ouro, ela ainda vai ter 38% de chance só pelo fato de ter tido vulvovaginite. O tecido depois da vulvovaginite não é mais o mesmo. E o tratamento, pela gestação não ser um tempo muito longo de recuperação, acaba ficando algum vestígio de vaginose, né? Algum vestígio tecidual, de um tecido mais friável, né? Claro que se eu tratei, olha, de 95 para 38 caímos bastante, né? Mas eu gostaria que fosse 0, não sei você. Mas como já não tem muito mais o que fazer a não ser isso, esse é o nosso melhor padrão. Ou seja, se ela teve vulvovaginite, ela terá 95% de lacerar. Gente, 95% de chance de lacerar é muita coisa, né? Durante o parto, se eu não tratar ou se esse tratamento não for de qualidade. E aí, nesse curso de vaginose, de ginecologia natural voltada para a prevenção de laceração, eu vou ensinar vocês a fazer todo o diagnóstico, todo o tratamento no padrão ouro para que a sua paciente saia de 95% para 38%, tá? E aí, se ela não se cuida ou se ela cuida inadequadamente, a chance dela ainda continua sendo 95% de ter alguma laceração. Qual é o grau de laceração? O estudo, ele não se prendeu a isso, mas ele disse que algum nível de laceração ela vai ter, né? Eu não sei você, mas eu quero que as minhas gestantes tenham o mínimo possível de laceração. E eu acredito que você também, porque senão você não estava aqui estudando sobre laceração, certo? E aí, sobre prevenção de laceração, etc, né? Então, é muito importante eu fazer uma anamnese adequada. É muito importante eu pensar nos exames do consultório, né? Quais são os exames que eu preciso pensar durante esse processo, né? Quais são as recomendações que eu preciso enviar para essa minha gestante enquanto ela está fazendo esse cuidado, né? Quais são as avaliações físicas que eu preciso fazer. Quando eu falo de padrão ouro, como é esse padrão ouro, né? Como que faz esse padrão ouro? Então, eu vou ensinar tudo isso para você, utilizando alguns testes específicos e como identificar, cada uma das vaginoses, tá? E aí, né, quando a gente fala de ginecologia autônoma, a gente precisa levar em consideração os recursos naturais. E eu falo para vocês, ensino para vocês a usar muitos desses recursos, tá? Inclusive, explico um pouquinho sobre a visão chinesa, né? Sobre como os 5 movimentos e elementos da medicina chinesa interferem nesse ciclo, não só da qualidade de saúde ginecológica, mas também na questão da laceração. Sim, os movimentos e os elementos da medicina chinesa estão no nosso corpo, nos nossos órgãos, refletindo na nossa pele, no nosso rosto, refletindo na nossa vagina. A gente tem reflexologia vulvovaginal, para quem não sabe, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de reflexologia, né, vocês já viram, né, que nas mãos, nos pés, a gente tem zonas que quando eu estimulo, eu influencio num órgão, numa emoção dentro de mim. E quando eu uso um ponto de acupuntura, isso já é óbvio, né? Quando eu uso um ponto de acupuntura, eu tenho uma resposta reflexa no meu corpo, certo? Mas nem todo mundo sabe que eu também tenho partes reflexas nas minhas mãos, no meu rosto, na minha íris, na minha orelha, né? Por isso a auriculoterapia é tão famosa e faz tão perfeito, né? Eu também tenho zonas na minha vagina,
tá? Então, um lugar que está lacerado também me fala sobre outras questões emocionais, fisiológicas, que eu não olhei, porque eu não sabia, né? Então, quando eu falo da reflexologia da vagina, por exemplo, a parte interna da vagina, né, existem órgãos que são reflexos, que são incentivados com a passagem do bebê, com o pênis, com o sexo, né? A vulva também está representada na medicina chinesa e nessa reflexologia, os órgãos, né? Então, se eu tenho uma laceração aqui, por exemplo, significa que tinha alguma questão de intestino grosso que eu não vi, né? Mas o intestino grosso, ele também fala, por exemplo, do metal, né? Lembra lá dos 5 movimentos? Então, o metal, ele fala de pulmão, porque o intestino grosso é a víscera do metal. Mas tem o órgão que é pulmão, né? E aí, como que isso se dá na avaliação completa e dentro da medicina chinesa, entendeu? Então, como é que eu previno isso lá da gestação, sabe? Então, perceba que não é só a qualidade de saúde ginecológica, também tem a ver com todo o sistema. Os órgãos, quando fragilizados, os tecidos também ficam fragilizados, refletindo emoções, refletindo desequilíbrios nos próprios órgãos e automaticamente se reflete numa chance aumentada de laceração, né? E aí, nada melhor do que falar sobre as visões científicas, né? A questão da idade, a questão não só da idade da mulher, mas também da idade gestacional, né? Cor de pele, obesidade. Existem algumas questões que fazem com que aumentem ou se diminui a chance de laceração, sabe? Como, por exemplo, verticalizar a mulher no momento do parto, aumenta-se a chance de laceração, né? Porém, em compensação, eu também dou uma acelerada. Então, será que eu vou verticalizar essa mulher o tempo todo? Quem é essa mulher que eu vou verticalizar? Como foi o cuidado dela durante o pré-natal? Entende? Aí entra as questões. Ela teve vulvovaginite? Ela teve alguma questão, né, de vulvovaginose, na verdade? Ela teve alguma outra questão, né? Ela tá sabendo conduzir bem o seu próprio parto, ou ela tá tendo espaço para conduzir o seu próprio corpo, ou eu tô incentivando ela a empurrar. O puxo dirigido aumenta a chance de laceração, por exemplo, entende? Então eu entendo, né, e você também entende que toda intervenção, ela aumenta a chance de algo acontecer. E aí, nesse caso aqui, algumas, como o puxo dirigido, aumenta a chance da laceração acontecer. Mesmo que ela não tenha tido vaginose, ou que você cuidou, imagina, você cuidar da gestação toda dela e no final do parto você ir lá e pedir para ela fazer um puxo dirigido sem necessidade alguma. Então, entenda que a gente tem que ter uma visão completa, né? Claro que uma mulher que teve vulvovaginose na gestação com puxo dirigido vai ter uma laceração diferente de uma mulher que não teve. As duas fazendo puxo dirigido, a que teve tem uma laceração mais profunda, a que não teve tem uma laceração mais suave ou às vezes nem lacera, porque todo o constitucional dela foi tão bem feito que mesmo com o puxo dirigido ela não lacera. Isso é garantido? Não existem estudos que tenham uma visão tão integral assim. O que a gente pode fazer é juntar as informações, casá-las e ter uma noção, assim, tipo uma projeção, né? Projeta-se que tenha-se uma chance aumentada, coisa que pode acontecer, pode não acontecer, até porque a gente entende também que tem uma questão de elasticidade, né? Alguns períneos são mais rígidos mesmo e etc, tá? Então, existem alguns estudos muito legais também que falam, por exemplo, sobre hands-on, hands-off, como que isso influencia na laceração, né? Inclusive, eles falam muito sobre como a enfermeira obstetra, por ter uma condução diferente do médico, tem nas suas mãos menor número de laceração justamente por causa das suas práticas, né? Então, hands-off em quem tá, como se diz,
pronto para fazer um hands-off também, né? Porque eu percebo muito que o hands-on, ele tem muito a ver com a insegurança do profissional. Então, como ele tem insegurança, ele prefere ficar com a mão o tempo todo ali para ter uma sensação de ter segurança, entende? Ou de estar controlando algo como se ele fosse realmente controlar alguma coisa, entende? Então, assim, existem muitas questões para se olhar, né? Mas quando a gente fala de uma visão ancestral, de óleos minerais, então, olha, eu vou, por exemplo, fazer uma massagem perineal. Como que eu faço? Eu faço com vaselina? Ou eu faço com óleo mineral, né? Ou até mesmo no meu toque durante o trabalho de parto. Com a vaselina, existem alguns estudos que falam sobre a própria vaselina interferir na permeabilidade dos tecidos, entende? Então, quando eu falo de prevenir, tratar as vaginoses, né? Com agulhas, sem agulhas, e as técnicas que tem por trás disso, a visão que tem por trás disso, né? Todos os equilíbrios que eu tô pensando e todas essas visões, né, que são completas, assim, durante esse processo, eu tenho que levar em consideração essa minha gestante também, né? Por exemplo, eu gosto muito de usar um óleo que eu preparo com calêndula, óleo de coco e óleo de gergelim. E eu coloco óleo essencial de lavanda. Não é todo mundo que gosta de lavanda, entende? Então eu preciso individualizar, né? Inclusive eu já acompanhei uma gestante que ela tinha dor de cabeça quando sentiu o cheiro de lavanda. E a sorte é que ela me avisou antes, né? Então, essas perguntas eu preciso fazer para entender quem é esse indivíduo, as suas necessidades, né? Será que ela realmente pode utilizar um óleo específico? Então, se eu não tenho lavanda, qual é a minha segunda opção, entende? E aí, né, tem também a massagem perineal, que é um dos fatores que reduz muito a chance de laceração, não só pela consciência corporal, né, porque uma mulher que se toca se conhece em um outro nível. Um profissional que faz a massagem perineal, ele também se vincula de um outro nível com a sua gestante, entende? E nós, como enfermeiras obstetras, nós podemos fazer massagem perineal, parteira obstetra, enfermeira obstetra, obstetriz e fisioterapeuta pélvico podem realizar massagem perineal. Quem eu não recomendo fazer massagem perineal seriam as doulas, né? Mas eu conheço doulas corajosas, né? Afinal de contas, uma doula e uma parteira tradicional estão muito próximas uma da outra. Então, vá dentro do que você se sente pronta para assumir, entende? Mas uma massagem perineal bem feita, com a técnica correta, ela, né, é comprovado cientificamente seus resultados, né? E como que se faz essa técnica, entende? Então, eu explico passo a passo da massagem, tanto a automassagem quanto a massagem pelo profissional, no curso de laceração, no curso de prevenção à laceração, tá? Ginecologia natural e prevenção à laceração. Então, quando a gente fala de massagem perineal, né, inclusive alguns profissionais gostam muito de utilizar a massagem perineal junto com a hipnô, por exemplo, né? Quem é que pode fazer hipnô, sabe? Mas o hipnô por si só, ele não influencia, né? Pelo menos não há evidências científicas suficientes para comprovar a eficácia do hipnô na prevenção de laceração perineal, tá? Porém, o hipnô, o que ele faz? Ele aumenta a consciência corporal da mulher. Então, ela consegue sentir um pouco melhor e na hora do parto ela se lembra, né? Nossa, eu gostava muito na época de fazer hipnô, de ficar em 4 apoios. E eu me lembro como é expulsar. Porque ela começa a entender que não tem a ver com força, que tem a ver com a capacidade de fazer a prensa abdominal, que a gente ensina ela a fazer, né? Tem a ver com o controle da saída, com deixar sair, etc. Então, todos esses processos que ela vai fazendo, para inclusive sentir se tudo está fluindo bem,
o Epinô ajuda muito nessa consciência, sabe? De que não é força, de que é respiração, de que é controle, de que é relaxamento. Então, é por isso que ele é um bom equipamento, é um bom recurso, sabe? Mas eu posso sim também fazer massagem perineal na minha sessão de pré-natal, por exemplo, inclusa na minha sessão ou fora, né? Simplesmente só com o meu óleo mineral ali, né? E aí eu ensino para vocês 3 tipos de óleos diferentes, porque se a mulher tá muito yang, a gente usa um óleo mais yin. Se a mulher tá mais yin, a gente usa um óleo mais yang, porque a ideia é equilibrar, etc, tá? Então, esse óleo, inclusive, é o mesmo óleo que eu uso pro trabalho de parto, né? E óleo é muito diferente de vaselina, sabe? E eu acho muito importante também entender os mecanismos do parto, para também entender como ele influencia na laceração. Então, assim, nossa, gente, dá pra gente falar sobre tanta coisa, sobre mecanismo do parto, o jeito que esse bebê desce e como isso influencia na saída, e a gente começa a entender também que tem um pouco a ver de como que esse bebê está descendo e esse períneo, né? Então, por exemplo, se ele está descendo em posterior, anterior, entende? Porque o queixo do bebê, quando ele faz isso aqui, ó, geralmente é um dos lugares que mais lacera, né? Que é a parte ali embaixo. Então, isso se o bebê tiver vindo, deixa eu ver, anterior, né? Mas se ele tiver posterior, provavelmente vai lacerar mais na parte do clítoris e por aí vai. Então, o queixo do bebê, a hora que ele faz esse desprendimento aqui, tem uma chance bem grande também de lacerar, né? Principalmente se ele vem com muita força, sabe? Então, tem essas questões, né? Não vou entrar muito aqui nessa questão da posição, tá? E como cada posição influencia ou não, pode falar, Marina. Então, isso ninguém fala, só fala de epino, massagem perineal, mas não fala que tem coisa que não dá para controlar. Um bebê posterior mesmo, ele lacera muito. As maiores que eu já vi, todos foram de bebê posterior. É tipo laceração grau 2B natural, com posição livre, porque parto domiciliar, parto com parteira, não tem essa de puxo dirigido, de mandar ficar numa posição, é o corpo da pessoa. E mesmo assim, 4 apoios, de lado, quase nunca ninguém pariu comigo de lado. Geralmente as pessoas não gostam muito, não, mas assim, já teve laceração bem feia e foi parto extremamente natural, mas porque o bebê era posterior. Isso, então, além do puxo dirigido, a gente também tem que pensar, né? Então, como eu disse, não só como esse bebê está saindo, mas também como essa mãe está conduzindo o próprio puxo. Porque se vocês forem pensar bem, o puxo, ele é irresistível, né? A mulher, ela tem vontade visceral de empurrar. Só que quando ela está bem preparada e ela entende sobre como esse corpo precisa ir lento, justamente para que esse períneo possa ceder, ela vai então fazer um tipo específico de respiração, né? E aí essa respiração vai ajudar ela meio que controlando para que esse bebê não saia com muita força também. E tem um clipe da Ana Olivia Ver, não sei se vocês já viram, que ela fala muito sobre um parto que ela teve, inclusive vai mostrando cenas e tudo mais, e aí ela fala que a mulher em mim estava louca para empurrar, mas a parteira interna me dizia, se eu empurrar, vai rasgar. Então, eu ficava controlando esse puxo e essa vontade louca de empurrar, simplesmente respirando e deixando ele cedendo. Ah, gente, fala sério, tem que ter um nível de consciência corporal muito, muito top, não tem? Para poder pensar isso e conseguir realmente controlar o próprio ritmo ao ponto de não deixar com que esse bebê saia demais, assim, nem rápido demais e nem lento demais. O que colabora para que essa mulher
tenha esse nível de consciência, aí sim o Epinô entra. Então, o Epinô, em questão científica, ele não previne laceração por si só. O fato de ficar enchendo aquele balãozinho lá no períneo, cede, enche, aí ela empurra e desempurra, não faz o períneo ficar mais elástico ou reduzir a chance de laceração, mas ele aumenta muito a consciência da mulher. Então, quando a gente está lá no pré-natal, né, fazendo Epinô é uma coisa só de fisioterapeuta, gente? Só fisioterapeuta que pode fazer? Não, as enfermeiras obstétricas também podem, né? Sim, as parteiras, né? Tanto as contemporâneas, que são as enfermeiras obstétricas, quanto as tradicionais, podem fazer. Na verdade, qualquer profissional habilitado pode fazer, né? E, inclusive, mulheres que compram Epinô e fazem em casa, de loucas, né? Mas, então, tipo assim, é uma coisa que não tem que ser médico para comprar, né? E também não tem que ser fisioterapeuta para comprar. Qualquer pessoa compra. A questão é quem é que vai comprar e para quê, né? Mas a enfermeira obstetra, ela também pode. Inclusive, aqui na minha região onde eu moro, não tem fisioterapeuta. Se eu for esperar uma fisioterapeuta pélvica para treinar a minha gestante vai parir sem saber o que é isso. Então, eu preciso assumir essa parte também, entendeu? Claro que a fisioterapeuta, ela tem uma visão diferente da enfermeira, né? Ela entende da fisiologia da pelve, da musculatura, ela tem uma outra visão. Mas na falta de uma fisioterapeuta, a enfermeira ela pode fazer sim, principalmente com esse objetivo específico, né? Aí, quando é questão de reabilitação, né? Tipo, a mulher que tem lá micção, né? Ou perda de urina e não consegue controlar bem, enfim, aí essa mulher precisa de uma fisioterapeuta. A enfermeira, ela não vai conseguir fazer muita coisa. No máximo que a gente vai conseguir fazer é os exercícios de Kegel. Vocês já ouviram falar dos exercícios de Kegel? Eu já escutei falar, eu não estou É bem certa. Como? tipo pompoarismo. A pompoarismo, sim, eu recordei. Isso, os exercícios de Kegel é como se fosse um pompoarismo. Tipo assim, aí tem lá o cronograma, né? Primeiro, aperta, fica por tantos segundos, solta por tantos segundos, sabe? Como se fosse realmente uma musculação vaginal. Parece muito pompoarismo. Só que o pompoarismo tem uma consciência maior, aí pode utilizar bolinhas. O pompoarismo ele é mais complexo. O exercício de Kegel, ele é mais só para o fortalecimento mesmo. E ele pode começar a ser feito na gestação para evitar a laceração. Mas pensa comigo, olha, para que eu vou fortalecer um períneo se laceração não tem nada a ver com força? O parto tem a ver com força? O que vocês acham? Ah, não, eu quero. Pensa comigo, ó, um períneo muito forte, ele vai ceder ou ele vai ficar rígido? Um músculo, quando fica muito forte, o que ele faz? Ele fica rígido, a tendência é ficar rígido. Então, para que eu quero fortalecer um períneo para prevenir laceração? Faz sentido? Se o períneo ceder, né? E por que eu preciso fortalecer? Porque, na verdade, a musculatura da vagina, ela não é igual ao meu braço, que eu trabalho o braço, ele fica rígido e fica aqui. A vagina, ele é mais consciencial. Eu cedo quando eu quero relaxar e eu tensiono quando eu quero prender. Então, a ideia do fortalecimento perineal durante a gestação é trazer consciência, igual o Epinô. Sem contar, quando eu faço um fortalecimento perineal nessa mulher, né, com esses exercícios e tal, essa mulher, ela pode continuar fazendo esses exercícios no pós-parto, eu previno a incontinência urinária, né, porque eu não estou trabalhando só a vagina, eu também trabalho os esfíncteres, né,
Então, quanto mais consciência eu tenho nesses esfíncteres, maior a chance dela ceder ou não ceder de acordo com o que ela quer, já que a vagina, ela tem uma reação mais consciente. É claro que tem mulher que não consegue relaxar, vocês já perceberam? Às vezes a gente vai fazer um toque, a gente fala para a mulher assim, relaxa, né? Tá muito tensa, etc. Aí ela fala, mas eu tô relaxando, aí você sente que não tá relaxando nada, tá lá, duro, né? Claro que tem essas partes, né? Tem mulheres também que têm vaginismo e nem, não sabem, sabe? Então, ela tem dor na relação sexual e acha que é normal. Então, tem muitas coisas que a gente precisa avaliar, né? Mas, na maioria das vezes, quando a gente trabalha essas coisas com a mulher que traz consciência, a gente tem muito benefício. E o benefício principal é esse principal objetivo, tá? Né? Inclusive, a saída do bebê também faz diferença, tá? A velocidade que esse bebê desce, né? E aí, claro, gente, verticalizar, ele vai aumentar a chance? Sim, mas se eu tive toda uma assistência redondinha, não é porque eu verticalizei, se ela precisou de verticalização também, né? Porque não é todo mundo que precisa verticalizar o tempo todo, concorda? Então, se ela precisou de verticalização, não é por causa dessa minha única intervenção que ela vai lacerar, entende? Se lacerou, provavelmente teve alguma outra coisa que eu não vi, entendeu? E aí, né, a respiração influencia, né? Mas como é que a gente faz essa respiração, entende? Os exercícios de Kegel, né? Não vou falar como que são os exercícios de Kegel hoje, né? Vou entrar nesses detalhes. Mas então, o que a gente já falou, então? Quais são as coisas que interferem na laceração, né? A estrutura, como essa estrutura como que é a saída desse bebê, que a saída do bebê pode influenciar para a laceração, né? E se a saída do bebê influencia na laceração, eu também entendi que a maneira com que a mulher empurra, se ela foi direcionada para isso ou não, porque tem o push dirigido e tem o push espontâneo. Mas o push da mulher, dirigido ou espontâneo, ele vai influenciar na saída do bebê. E como essa estrutura está, também vai influenciar na chance de lacerar, né? Então, o que eu preciso levar em consideração aqui também? O cuidado dessa vagina antes do parto. E como a vaginose influencia na qualidade desses tecidos. Então, reparem que uma mulher que tem vaginose, né? Nossa, gente, quantas vaginoses existem, né? Ou seja, uma inflamação de qualquer sentido, mesmo que seja só um simples corrimento acentuado, né? Por que esse corrimento tá ali? Será que é normal? Porque tem o corrimento esperado da gestação e tem o corrimento que não é esperado, né? E aí, enfim, né? Uma candidíase de repetição também e tal. Então, são coisas que influenciam na permeabilidade desse tecido. Inclusive, eu não sei se você já fez, Cláudia, sutura em tecido que não está permeável, e aí você vai, fecha, amarra e o tecido solta. O tecido não firma a linha. Você já fez isso? Você vai lá, amarra, a hora que você termina de amarrar, ele só... É o chamado pele friável, né? Muito friável. Que solta. Mesmo que a gente faça um ponto assim mais profundo, mas a pele então não adere, né? O ponto não adere, aí corta a pele e solta o ponto. É terrível, dá um trabalho lascado. Exatamente. Então, assim, esses tecidos, quando eles são muito friáveis, a gente percebe que tem uma vaginose, fazendo com que esses tecidos não tenham, a fibra da musculatura começa a ficar prejudicada. Aí a gente tem que ficar... É a vaginose que provoca isso? A vaginose é um dos motivos. Entendi. Aí você pode avaliar depois dessa mulher no pós-parto, se você tiver a oportunidade, ou perguntar para ela, você tem candidíase? Como foi
teve coceira, a maioria vai te falar assim. Depois eu falo. Uhum. E aí, e o tecido friável, né? Ele é complicado também, não só para rafiar, mas também no pós-parto. Geralmente a mulher tem que ter um cuidado redobrado com a questão, né, das bactérias. Então ela tem que ter uma higiene mais efetiva, sabe? Não pode ficar assim com muitas horas com o mesmo absorvente. Então, a gente passar essas recomendações também é muito legal, assim, muito importante. Sempre que você vê aí um tecido friável, lembra, fala, então quer dizer que ela tem mais chance, por exemplo, de ter uma inflamação nos pontos, entendeu? Mais pus, etc. E aí, quando a gente fala aí da visão chinesa, né, mais uma vez, eu gosto muito desse entendimento, assim, sabe? De que em cada região da vulva, por exemplo, eu tenho sinais, né? Então, quais são os sinais mais encontrados, assim, como varizes, o que a varize representa, edema, o que o edema representa, né? Edema de colo é diferente do edema vulvar, como que é essa visão dentro da medicina chinesa, o que eu posso fazer para reduzir isso, para prevenir isso, para tratar, entende? Como que, por exemplo, pintas, manchas, hipercrômicas, hipocrômicas, né? Colorações, não sei se vocês já perceberam, mas algumas vulvas têm coloração diferente em cada parte, né? O que isso significa, sabe? Eu acho que essas visões, elas fazem muita diferença, porque isso me dá uma capacidade de projetar lá na frente, né? Não só a chance dela lacerar, mas também o local de lacerar, meio que me dá uma possível previsão, né? Então faz muito sentido, por exemplo, quando eu encontro uma pessoa que tinha, por exemplo, um desequilíbrio de rins, né? E aí eu percebo esse desequilíbrio no meu consultório, eu falo para ela a necessidade dela fazer acupuntura para tratar, né? E também falo para ela sobre quando a gente faz o tratamento durante a própria massagem perineal, porque eu faço com a ponta dos dedos também, entende? Então, a partir do momento que eu entendi que existe um desequilíbrio dos rins, eu sei identificar esse desequilíbrio, e eu sei que essa região dela que está com um sinal específico, me traz, então, junto com todas as outras informações que eu vou colher dela, uma compreensão desse desequilíbrio, eu posso tratar tanto durante a minha massagem perineal, que também foi um possível diagnóstico, né? Porque eu não sei você, mas eu não peço para todas as minhas gestantes no meu pré-natal tirar a roupa para fazer uma avaliação perineal ou vaginal. A não ser naquele momento em que eu preciso fazer uma coleta, porque eu sempre faço pelo menos uma coleta citológica durante a gestação. Mesmo que eu não precise fazer mais nenhuma, pelo menos uma eu faço. Justamente para descartar a possibilidade de vulvovaginite, né? Porque eu sei dessa quantidade aí de 95% é muito alta para mim, né? Então, assim, quando a gente fala disso, geralmente eu oriento a minha gestante. Eu falo, ó, a gente vai tratar durante a massagem, né? Durante a massagem perineal, porque você vai voltar 2 vezes na semana, e aí eu ensino vocês certinho, né? Como é que é, quantas vezes ela volta, qual é o tempo da duração da massagem, qual é a técnica. Daí eu explico pra ela a técnica, né? E aí ela vai decidir se ela vai voltar ou não, né? Porque não tem como a gente obrigar ninguém a nada, né? Mas eu sempre deixo muito claro. E aí, quando ela tem uma disfunção, uma desregulação, né, um desequilíbrio em algum lugar muito evidente, eu explico para ela a importância de fazer não só a automassagem em casa, a massagem perineal no consultório, e também ainda falo para ela sobre a importância de agregar com a acupuntura, nem que seja uma sessão por mês, sabe? Para manter esses rins sempre equilibrados, porque o rim desequilibrado, ele aumenta a chance de dor lombar, ele aumenta a chance de infecção urinária, claro, pela própria questão dos rins. Ele faz a pessoa ficar mais insegura pro parto, porque o rim é quem governa o medo, entende? O cabelo fica diferente, o cabelo de uma pessoa que tem desequilíbrio de rim cai muito
mais no pós-parto, entende? Então, assim, aqui eu estou te explicando só o rim. Agora pensa, entender todos os outros órgãos de toda a reflexologia da vulva. E não só da vulva, também tem a reflexologia da vagina, que é a parte interna, né? Então, durante a massagem, a gente não faz a parte externa da vulva e a gente também não faz a parte interna da vulva. Então, tudo isso, um nódulo, para mim que tem um conhecimento de reflexologia chinesa, é diferente de para quem só tem uma visão muscular. É uma tensão muscular, faz a massagem, pronto, aliviei a tensão muscular. Mas não, existem tantos outros fatores, né? E aí eu convido você a fazer parte desse curso de reflexologia, que é um curso separado, né? Então, tem 2 cursos diferentes. Eu tenho um curso, na verdade, tem vários, né? Mas aqui, que eu trouxe para você, eu tenho um curso específico de reflexologia da vulva e da vagina. E nesse curso de reflexologia, eu ensino a fazer a massagem perineal voltada para reflexologia. E no curso de laceração, né, ou seja, ginecologia com foco na prevenção da laceração, eu também ensino a fazer massagem. Então, nos 2 cursos eu ensino a fazer massagem. A diferença é que no curso de ginecologia voltada para laceração, a gente foca em toda a visão da ginecologia, desde os exames coletados, vulvovaginose, etc., como tratar, como identificar, como fazer padrão ouro, e pincelo sobre reflexologia e ensino a técnica da massagem perineal. Já em compensação, o curso de reflexologia, ele vai falar especificamente sobre a medicina chinesa, como diagnosticar dentro da reflexologia, como tratar dentro da reflexologia, e aí sim, no curso de reflexologia, a massagem perineal ganha, assim, um outro olhar, assim, sabe? Então, se você tem vontade de ser expert em prevenção de laceração perineal, né? Eu recomendo você fazer os 2, porque um complementa o outro, né? Mas se fosse para você falar assim, não, Maitê, um dos 2, qual você me recomendaria? Eu diria que de ginecologia natural com ênfase na laceração. Por quê? Porque, como você viu, a vaginose, né, ela aumenta 95% da chance. Então, se eu tenho uma saúde vulvovaginal ok, né, saudável, equilibrada, eu diminuo a chance, mesmo que eu não entenda tudo o que está acontecendo na reflexologia, né? A reflexologia, ela aprofunda, entende? Ela previne porque ela entende da reflexologia e ela também entende dos órgãos que estão relacionados, ela entende da visão integral, ela entende das emoções que podem interferir, ela entende da questão da massagem perineal, que é uma técnica que eu ensino nele também. Porém, perceba que a reflexologia, ela não fala sobre vulvovaginite, sobre vaginose. Ela não vai entrar nesses 95% de chance de laceração, entendeu? Então, assim, eu diria para você, comece pelo curso de ginecologia com ênfase na laceração, e aí depois, se você quiser, você aprofunda com o curso de reflexologia, porque aí com os 2 você vai ser expert em prevenção de laceração, tá? O enfermeiro pode prescrever, mas de verdade eu percebo que quando a gente junta as 2 coisas, tanto a técnica natural quanto a própria alopatia, o resultado é muito melhor, sabe? E dependendo da mulher, se ela for aquela mulher que a gente estava falando lá no começo, né? Aquela que faz tudo de certinho e tudo mais, muitos casos só a parte natural já resolve. E outra, o que eu amo fazer, prevenção. Então, a parte natural, ela é excelente para prevenir. Por quê? Porque você já pode começar a receitar, por exemplo, passar óleo de coco na vagina e fazer massagem perineal para todas as mulheres, né? Desde o início. E é uma forma de prevenir.
Sem contar que o óleo de coco, ele equilibra o pH. Então, mas, por exemplo, uma pessoa que está com uma vaginose muito séria, vocês acham que o óleo de coco vai resolver? Entendeu? Então, assim, ele é bom para casos suaves ou para mulher que ainda não teve nada, não desenvolveu nada, né? Então, ele é excelente para prevenir. Para tratar, ele precisa de alguns casos específicos, assim, para tratar. E algum nível de, digamos assim, questões mais simples ele trata, né? E aí entra também, nossa, tantas outras coisas, né? O que a gente pode tratar a vaginose, né? Tem, no caso, né, a aromaterapia, tem acupuntura sem agulhas ou com agulha, né? A fitoterapia, que também são ervas, né, que ajudam bastante. Por exemplo, uma coisa também que eu acho que é muito importante a gente ressaltar aqui é que não é todas as fitoterapias que a gestante pode usar. Então, tem algumas fitoterapias, tem alguns óleos essenciais que a gestante pode usar. Tem outros que não, né? Tem alguns que podem ser utilizados só a partir do terceiro trimestre, tem alguns que só a partir do primeiro trimestre. Então, esses conhecimentos, assim, é bem importante a gente ter para a gente poder fazer uma indicação mais assertiva, né? Mas no pós-parto, tudo fica um pouco mais fácil. Lembrando que essa mulher vai amamentar, né? Então, fica mais fácil do que a gestação, mas não tão mais fácil. Só para nossa vida ficar mais difícil, né? Mas, assim, eu acho muito legal a gente pensar nessa mulher antes mesmo dela engravidar. Nossa, gente, se a gente pudesse pensar, né, qual seria a gestante ideal, seria aquela mulher que está planejando engravidar e que chega no nosso consultório, né? Seria perfeito. E aí a gente pode fazer todo um rastreamento, indicar ácido fólico. Na verdade, ácido fólico não, né? O ácido fólico, ele tá até meio que já antiquado demais, né? Metilfolato, né? Para que ela tenha uma reserva de metilfolato. Mas a gente sabe que mais de 60% das gestações são compulsórias, né? Então a mulher ela não planeja, simplesmente engravida e pronto. E aí é isso. Eu vou ficar esperando você, né? Nos comentários, eu vou esperar você no caldeirão, né? E aí, se você não participa do caldeirão ainda, né? Eu sugiro que você faça um comentário aqui embaixo, mas quero participar do caldeirão, né? Geralmente eu deixo o link do caldeirão no YouTube, em algumas redes que eu compartilho esse vídeo, né? E às vezes eu também faço promoções, né? Então, eu quero deixar aqui com você alguns QR Codes, né? Esse aqui, ele é o QR Code que você vai acessar todos os meus cursos, né? E esse curso da assinatura mensal, ele não existe mais, então, inclusive eu preciso tirar ele daqui, mas você pode acessar por esse QR Code aqui, que está na lateral, né, que é o que eu estou mostrando aqui para você ver todos os meus cursos. E eu vou deixar agora, no finalzinho também, um QR Code para você acessar, né, e provavelmente aqui abaixo nesse vídeo a descrição para você também acessar os 2 cursos que eu te falei, tá? E aí comenta eu quero, que eu vou deixar com você um cupom de desconto para você fazer os 2, tá bom? Me chama no WhatsApp também, que eu tenho condições bem especiais para você. E eu quero que você faça perguntas aqui, porque eu quero te ajudar, né? Então, faça perguntas. Mãe Tê, em caso XXX, o que você percebe? E a gente vai trocando, tá bom? Fica bem. Tchau, tchau. E é isso, tudo isso. Falando muita coisa, né? Inclusive, Bastante base... coisa, né? Uhum. Não, aí eu fico muito contente, porque é assim que cuida, né? É esse sim um cuidado, né, com a mulher, né? Não essa outra forma que a gente aprende
na graduação, na pós, né? Que aí se fala, nossa, mas isso é um cuidado? Enfim, né? Tem alguém falando? Quanto mais ele é integral, né? Ou seja, mais ele pensa em outros aspectos, em outras possibilidades, mais autonomia ele dá para essa mulher, porque ele ensina para ela a respirar. A gente tem que ensinar essa mulher durante a gestação como que ela vai respirar no expulsivo, né? Então, quanto mais a gente traz isso, explica para essa mulher também durante o pré-natal como que é, né? Como que esse bebê desce, como que esse bebê sai, ela vai entendendo também, vai caindo algumas fichinhas, algumas pecinhas se encaixam sobre, nossa, então eu também sou responsável pela minha própria laceração, então eu também posso fazer algumas coisas para diminuir a chance dessa laceração acontecer, né? E no hospital a gente não tem muita essa preocupação, né? Porque a gente tem lá os materiais para fazer a sutura, mas em casa, né? Quando a gente fala em parto domiciliar, quanto menos a gente suturar, melhor. Não só porque a gente economiza material, mas porque a gente economiza sofrimento para essa mulher, porque lidar com esses pontos é um saco, né? Até que eles caiam sozinhos. E também porque a gente diminui a chance de infecção, né? Poxa, é muito mais gostosinho você sentar depois se você não teve laceração, né? Do que quando você teve e ainda teve que suturar, entendeu? Então, a gente traz qualidade de vida para essas mulheres, né? Quando a gente pensa em prevenir a laceração. E é muito legal entender que tem tantos recursos assim, né? Como a respiração, como a maneira com que esse bebê sai, a maneira com que esse bebê se encaixou para sair, como que ela empurra, como que tá esse tecido antes desse bebê sair, né? E etc. Então é isso. Quer perguntar alguma coisa, Cláudia? Ou trazer uma história, considerar alguma última coisa antes da gente finalizar? Deixa eu pensar. A Marina não está aí? Está só nós duas? Como que eu não estou entendendo? Ela está presente só de corpo. O espírito está lá na reunião, parece que ela está fazendo um encontro de preparo com o casal. E aí eu não sei sabia. mas os encontros de preparo sempre vai mesmo, além do horário mesmo. E ela não conseguiu finalizar a tarde. Tá, entendi. Uhum. Então, eu fico bem... assim, só um comentário, assim, para a gente compartilhar, trocar um pouco. Tá. Eu estava aqui no meu bairro, eu estava conversando com uma moça de uns 20 anos, grávida, já com uns 7 meses, né? Ela falou que 7 meses. Estava com a mãe, aí ela falando que ia ter... Aí eu comecei a conversar, né? Puxar papo, para saber o que ela pensava, né? Como pensava, se já estava estudando sobre parto. E aí eu fiquei bem chateada, porque ela falou assim, não, eu vou ter aqui mesmo, no hospital, aqui da região, né? Que não é nem... É uma Santa Casa, e que não tem parto humanizado. Certo. E aí eu fiquei chateada por fim que elas falaram assim, não, mas esse negócio de parto humanizado é para quem pode pagar. A gente não pode pagar. Entendi. Aí eu orientei, falei, não, isso é para todas as mulheres, a questão da pessoa questionar, procurar nas redes, né? Aí a menina falou assim, não, mas eu estudo, mas aí a pessoa estuda, mas aí não vê esse lado do cuidado humanizado, vê o outro lado, né? Da alopatia, dos médicos, aí eu insistindo, não que a menina seria importante para ela,
pesquisar parto humanizado. Aí a mãe da menina falou assim, mas eu fui tão bem cuidada nesse mesmo hospital que ela vai ter, eu tive ela, e fui tão bem cuidada pelos médicos. Aí, sabe, quando eu falei, tá bom já o papo, sabe? Sim, às vezes eu fico muito triste com alguns casais que sofrem violência e nem sequer conseguem entender que sofreram essa violência, entendeu? Sim. Despreparo, né? O despreparo é tão grande que, tipo assim, porque assim, muitas violências, a gente que vive isso, a gente vê que muitas violências elas são disfarçadas, né? Deixa eu te explicar como que se respira, né? Deixa eu te explicar que a força não é aqui, que é aqui. Então, tudo isso são violências disfarçadas com uma vozinha um pouco mais carinhosa, né? Etc. Então, assim, mas esse é um caminho, Cláudia, que a gente está fazendo e que ainda vai um tempo até realmente todas as mulheres entenderem que o parto é dela, que ela é responsável e é ela que vai parir, porque muitas mulheres confiam tanto naquelas pessoas que estão ali com ela, com a equipe e tudo mais, né, no hospital e tal, que ela simplesmente fala assim, não, eu não tenho que me preparar, né, eu só tenho que confiar e a hora que eu chegar lá, eles vão me falar o que eu tenho que fazer e pronto, vai dar tudo certo, entendeu? Tem gente que pensa assim. E tem gente também que pensa, tipo, eu estudei, eu me preparei, né? Mas é isso, o parto humanizado, ele depende da equipe, não depende de mim, né? Que é um artigo de luxo. E convenhamos, realmente é, né? Na realidade mesmo, não deveria ser. A humanização, ela deveria ser para todos. Mas, na prática, a gente vê que, infelizmente, é verdade. Não é para todos. Deveria ser, mas não é. Então, ela acaba sendo ou para a equipe que já tem o hábito de se humanizar, né? O hospital que tem essa premissa, e aí ele fica o tempo todo ali, né? Incentivando os profissionais, treinando, né? Então, esse hospital e esses profissionais são raridades. Eu não sei você, aonde você está, mas aonde eu tô aqui, humanização passa longe, né? Ainda está começando a querer se entender o que é humanização em Goiás. Em Minas, que é da onde eu venho, lá começou há 7 anos atrás. Então, há 7 anos atrás, 9 anos atrás, na verdade, foi quando eu ganhei o Miguel, era assim, eu cheguei, a equipe que me recebeu era humanizada. Aí trocou de plantão, a equipe que chegou não era. Então, eu tive 2 tipos de atendimento no meu parto: o humanizado e o não humanizado. Mas não é porque o hospital não seja humanizado, é porque a equipe não era humanizada ainda. O hospital ainda estava levando os protocolos, entendeu? Muitos hospitais passam por isso. E as mulheres sentem isso na pele, né? Porque elas têm isso, né? E outra, eu também conheço muitas mulheres que se preparam, que se empoderam, chegam no hospital, a tratativa é tão difícil que elas só se frustram, né? Não conseguem o que querem e acabam indo para cesárea desnecessária, entendeu? Então, nossa, essa luta nossa aí não é fácil. Precisa ter a consciência do profissional e a consciência da mulher. Os dois precisam andar juntos, porque só o profissional sozinho também não faz o parto, porque não é o profissional que faz o parto, né? Mas a chance de dar certo quando é o profissional que é humanizado aumenta, por incrível que pareça. Porque, assim, claro, né? Não sei se você já teve a oportunidade de acompanhar mulheres preparadas e mulheres despreparadas, o tanto que é diferente. Sim. Então, muito. Então, a gente, por mais humanizado que a gente seja, acompanhar uma mulher totalmente despreparado é muito frustrante, assim, né? Mas concorda comigo que ela ainda vai sair dali com um parto humanizado?
Mas a mulher, quando ela não tem a equipe, ou ela não tem noção nenhuma de como que é essa equipe, e ela se prepara, isso pode não garantir para não ser o suficiente para garantir. Mesmo ela tendo um plano de parto super bem feito, mesmo ela tendo se preparado, porque na hora do trabalho de parto em si, a gente fica muito vulnerável. Se a equipe não colabora, então a maior responsabilidade é da equipe técnica, é do hospital. Por mais que o parto seja da mulher, por mais que a equipe não faça muita coisa, né? O maior peso dessa balança ainda é do profissional, entendeu? Sim. Mas se as mulheres não se preparam, se as mulheres não pressionam o Sistema Único de Saúde, se as mulheres não fazem os movimentos que estão nos fazendo, né? Nada teria mudado, não. Você acha que as coisas estão melhorando porque o Sistema Único de Saúde é bonzinho? Porque não, é porque as pessoas estão pressionando. Aí os artigos científicos colaboram com tudo isso, a OMS, Ministério da Saúde, né, para trazer melhores resultados, e é por causa disso que a humanização está acontecendo, né? Não é porque são bonzinhos, entendeu? Mas é porque realmente tem melhores resultados mesmo. E os profissionais que entendem isso estão na frente. Respondi a sua pergunta? Sim. Agora, eu tenho mais uma pergunta. Assim, para fazer um trabalho também de formiguinha, né? Como que é para você aí? Quando você anda na rua, está em algum local periférico, as mulheres ainda muito sem consciência, e você encontra alguma gestante, você fica com a mão coçando assim para ir lá e conversar com ela. Demais, demais, demais. Meu marido fala assim: ixi, a vindo uma gestante lá, já era, mas até agora não vai embora na hora marcada mais. Então, mas aí quando a gente pega essas meninas ainda bem assim, inconscientes, né? Assim, que não estudou nada sobre o parto e só entende o parto como o médico que faz o parto, né? Qual é uma, assim, peço um conselho para você me dar, tá? Para eu não me sentir muito só como eu me sinto. Tá? Então, para deixar um questionamento, ainda que ela não concorde, ou meio que saia assim, essa menina, essa mulher não tem nada a ver, sabe, uma coisa assim, esse papo nada a ver, para a gente que tem dinheiro, eu não tenho dinheiro, então não é para mim, parto humanizado. Mas, assim, deixar uma questão no ar, assim, no fundo, para ela, ainda que seja só no próximo parto que ela vai realmente questionar, sabe, e pensar diferente, mas deixar uma questão lá no fundo do coração dela, entendeu? Qual é a questão para eu deixar com ela? Tá entendendo? Sim. Antigamente, eu era a palestrante. Eu não podia ver a gestante, ela não podia abrir uma brechinha que eu já começava a dar um curso inteiro para ela na conversa. Eu também era assim, mas mudei agora. Então, aí com o tempo a gente começa a entender que as pérolas não são para todo mundo, né? E que é muito frustrante para a gente se entregar muito quando a pessoa não está pronta, quando ela não aproveita, quando ela não reconhece. Na verdade, tem gente que sai até assim, tipo, ai, por que ela está entrando nesse assunto? Eu nem perguntei, né? Enfim. Então, o que eu aprendi a fazer com o tempo? Eu aprendi a me segurar um pouco, né? Aprendi isso depois da pós. Porque eu aprendi a ser assim depois da pós. Porque o que acontece? Mais de 90% das mulheres desejam parto normal. Não sei se você sabia desse número. Mais de 90% naturalmente. Quando elas engravidam, elas têm uma tendência a desejar o parto normal.
Mas com o passar do tempo, elas são desestimuladas a ter esse parto normal por causa do sistema e tantas coisas que eu não preciso nem explicar, né? E também, nessa taxa de 90% das mulheres querem parto normal e tudo mais, a maioria dessas mulheres, para não falar todas, tem vontade de conversar sobre gestação, parto, maternidade, mas não encontram pessoas dispostas a conversar com elas. E às vezes elas vão conversar com outras mães, mas essas mães têm as suas próprias questões. Aí sabe quando você vai conversar assim, ai menina, eu tô tão preocupada, e a outra pessoa começa a lançar mais problema para cima de você do que realmente te ouvir? Então nós mulheres temos muita dificuldade de ter quem nos ouça. Então o primeiro conselho que eu te dou é: faça a sua pergunta e entenda se essa mulher está dentro desses 90%. Então, a primeira coisa que você pode perguntar é: você tem vontade de ter parto normal? Me conta um pouco do seu plano. Aí ela vai te falar. Se ela estiver louca para falar, ela já vai começar a falar e vocês vão seguir o assunto. Se ela não estiver louca para falar, você vai perceber que ela não vai desenvolver o assunto, entendeu? E aí, se ela te der uma resposta assim, muito sem gracinha, e você fala, aí eu acho que ela não está querendo conversar nada, você pode dizer: eu sou enfermeira obstetra e sou apaixonada pela humanização do parto. E deixa ela, se ela te responde. Se ela não te responder nada, sabe qual que é o conselho que eu te dou? Desapegue. Ação, né? Principalmente a chance dela só ir para qualquer uma, ou violência obstétrica ou cesárea, é muito grande. Mas o que você realmente pode fazer, né? Você também pode, por exemplo, entregar um cartãozinho, né? Fala, olha, me segue lá no Instagram, porque no Instagram a gente geralmente entrega muitas sementinhas, né? E aí, se você quiser, olha, vem falar comigo, né? Eu moro aqui também, enfim. Então, tem muitas maneiras da gente já lançar umas indiretas, assim, para que o solo tá fértil. Mas eu parei de cultivar num solo que não tá fértil, sabe? Porque cansa, né? Cansa muito, é muito frustrante. É muito frustrante. Consciência numa pessoa que não tá desejando tê-la, né? Mas eu vou te falar que a maioria das mulheres desejam sim, vale a pena conversar uma conversa quando você vê uma gestante, com certeza. Bacana, bacana, bacana. Bom compartilhar com você, legal. Oi? Muito bom compartilhar isso com você, legal, muito bom, muito bom. Obrigada por trazer sua questão e é bom, né, a gente trocar, né, a gente, como diz você, a gente se sente menos sozinha, né? Isso, a gente se sente muito só, né? Por isso que é bom esses grupos, né? Nossa, eu fiquei muito contente quando você me adicionou. Falei, nossa, que coisa boa! Então, É muito diferente também do grupo lá da Karina, né? É muito diferente, é muito bom esse daqui, né? a visão é... As outras mulheres não possam estar também, mas é muito enriquecedor, né? Sim. Eu queria que tivesse mais pessoas nos nossos encontros, sabe? Eu acho que seria muito rico. Mas eu sinto que esse grupo ele vai amadurecendo e ele vai crescendo com o tempo. Vai chegar mais pessoas, né? Enfim, então, vamos continuar, só isso, né?